Eu não sei nem por onde começar a contar isso. É que tem dias que a gente pensa que não vai aguentar, sabe? Eu vivi um desses dias, não faz muito tempo. Me senti no fundo do poço, de verdade. Eu estava ali, na frente de todo mundo lá, na fábrica, meu rosto queimando de vergonha, as palavras deles doendo mais que tapa, me acusando de ladra, de aproveitadora. Eu, Clara, que nunca tirei um alfinete de ninguém na vida. E o mais cruel disso tudo, o que me rasgava por dentro, era pensar que aquele pesadelo começou por causa da coisa mais linda do mundo, o coração bom da minha filha, da minha pequena Sofia, de só 8 anos. Nossa vida sempre foi simples, sabe? Eu e ela, mãe solo, trabalhando de sol a sol na costura, para garantir o nosso pão, o aluguel em dia, o material da escola da Sofia. Ela é tudo para mim. Uma menina esperta, alegre, mas acima de tudo, boa. Boa de um jeito que desarma a gente. E foi justamente essa bondade dela, essa mania de querer ajudar todo mundo que quase nos custou tudo. Ali, naquele corredor frio da fábrica, ouvindo aquelas acusações, eu me senti dividida. Um orgulho imenso da minha menina, por ela ter um coração tão puro. Mas ao mesmo tempo, um medo terrível. Um medo do que aquela pureza tinha despertado nas pessoas, do que aquele simples ato de compaixão tinha nos trazido. Como que pode, né? Um gesto de amor quase destruir a nossa paz. Tudo começou numa tarde meio cinzenta, sabe? Dessas que o sol some e parece que o dia pesa mais. A Sofia tinha saído da escola e estava me esperando ali perto do portão, da fábrica, como sempre fazia. Ela estava com aquele pacotinho de biscoito que eu sempre separo para ela, o preferido dela. Eu estava terminando umas peças, olhando pela janela de vez em quando para ver se ela estava bem. Foi aí que eu vi. Ela parou de repente. Ficou olhando para um canto perto do muro onde quase ninguém passa. Eu não conseguia ver direito daqui de dentro, mas vi que tinha alguém sentado no chão, bem encolhido. Depois, a Sofia me contou, direitinho como foi. Ela disse que viu um senhor, com a roupa meio rasgada, o rosto tão cansado. Parecia que carregava o peso do mundo nas costas. Ele estava tremendo um pouquinho. Acho que de frio, ou talvez de fome mesmo. E a minha Sofia... Ah, essa menina! Sem pensar 2 vezes, ela foi até ele. Eu vi ela se agachando, falando alguma coisa. Depois ela me contou, com aqueles olhinhos brilhando. Mamãe, ele parecia tão triste, com tanta fome. Eu perguntei se ele queria um biscoito. E ela deu o pacotinho dela para ele. Inteirinho. O único lanche que ela tinha. O homem segundo. Ela demorou um pouquinho para pegar, como se não acreditasse. As mãos dele tremiam um pouco. Ele não falou quase nada, só um obrigado bem baixinho com a voz rouca. Mas o jeito que ele olhou para ela... A Sofia disse que foi um olhar diferente, mamãe. Um olhar fundo, que parecia agradecer mais do que as palavras. Na hora, vendo de longe, meu coração de mãe ficou apertado. Uma mistura de orgulho, sabe? Orgulho da minha filha ter um coração tão grande. Mas também um medinho. A gente ensina a ajudar, mas o mundo anda tão esquisito, né? Eu chamei ela pra perto, dei um beijo, falei pra tomar cuidado. Mal sabia eu que aquele encontro, aquele pacotinho de biscoito, aquele olhar de gratidão silenciosa, era só o começo. O comecinho de uma tempestade que ia virar a nossa vida de cabeça pra baixo. Quem podia imaginar? Ninguém. Depois daquele dia, as coisas pareceram... normais por um tempo. A Sofia continuou tagarelando sobre o Senhor do Muro, mas ele não apareceu mais por ali. A vida seguiu seu rumo. A máquina de costura cantando, as contas chegando, o de sempre. Só que aí uma coisa estranha aconteceu. Coisa boa, mas estranha. Lembra daquela conta atrasada da lojinha de tecido? Aquela que me tirava o sono? Pois é. Fui lá para tentar pagar pelo menos uma parte, e a dona me disse que alguém já tinha quitado. Tudo. Anônimo. Eu fiquei sem entender nada. Quem faria isso? Pensei que fosse algum engano, mas não era. Fiquei feliz, claro, aliviada, mas com uma pulga atrás da orelha. Uns dias depois, outra coisa. Deixaram na portaria da fábrica um pacote com material escolar novinho para Sofia. Caderno, lápis de cor, mochila, tudo do bom e do melhor. De novo, sem remetente, sem bilhete. Era muita coincidência, não era? Uma sorte assim, do nada. Foi aí que eu comecei a reparar nos olhares, principalmente os da Sílvia.
Ah, a Silvia trabalha na mesa do lado, sempre com aquele sorrisinho de canto, observando tudo. Ela me olhava diferente. Um olhar meio atravessado, sabe? Como quem desconfia. Vi ela cochichando com outras colegas, olhando na minha direção. Quando eu chegava perto, o assunto morria. Ficava aquele silêncio constrangedor. Uma vez, ouvi ela comentando alto, para quem quisesse ouvir. Tem gente aí com muita sorte, né? Dinheiro caindo do céu. Sabe-se lá de onde vem. Ela não disse meu nome, mas eu senti a indireta na pele. Meu estômago gelou. Será que... Não podia ser. Era só a bondade da minha filha, um senhor agradecido. O que isso tinha a ver com dinheiro anônimo? Mas a sementinha da maldade já tinha sido plantada. Eu sentia no ar. Aquela sorte, repentina, que deveria ser um alívio, começou a virar um peso. Os olhares da Silvia, os cochichos pelos cantos, aquela calmaria era falsa. Eu sentia, bem lá no fundo, que alguma coisa estava errada, muito errada. A tempestade estava se formando, silenciosa, e eu não fazia ideia do tamanho da encrenca que estava vindo na nossa direção. Era só questão de tempo, e o tempo, minha gente, estava correndo. E não demorou muito para explodir. A Silvia, com aquele veneno todo guardado, não se aguentou. Um dia, na hora do café, ela veio direta para mim, na frente de umas 4 ou 5 colegas. A voz dela pingando falsidade. Ô, Clara, que sorte a sua, hein? Primeiro as dívidas pagas, depois material para Sofia. Será que aquele seu amiguinho mendigo não tá te ajudando demais, não? Meu sangue ferveu, mas eu tentei manter a calma. Silvia, por favor, não fala assim. Foi só um gesto de bondade da Sofia. Não tem nada a ver. Ela me cortou, rindo com escárnio. Ah, bondade? Conta outra, Clara. De onde você acha que um mendigo tira dinheiro para pagar conta e dar presente caro? Ou será que não era só dinheiro que ele queria em troca, hein? O veneno escorreu ali, na frente de todo mundo. A insinuação suja, nojenta, fiquei sem ar. As outras só olhavam. Algumas com pena, outras com aquela curiosidade mórbida. Tentei me defender. Gaguejei que não era nada daquilo, que era um absurdo. Mas quem acredita na coitada da costureira contra a fofoca que já correu a fábrica inteira? As acusações foram crescendo. Já não era só sobre o mendigo. Começaram a assumir uns retalhos de tecido mais caros, umas linhas especiais, e os olhos todos se voltavam para mim. Deve ser a Clara, né? Precisando de dinheiro extra. Ninguém me acusou na cara, mas os olhares, os sussurros, eles gritavam. E o pior, o que me matava por dentro, era ver a minha Sofia. A fofoca. Chegou na escola, levada talvez pelos filhos de outras funcionárias. Minha menina, que antes era só sorriso, começou a chegar em casa quietinha, os olhos vermelhos de choro contido. Um dia ela não aguentou e desabafou, soluçando no meu colo. Mamãe, eles estão dizendo que você roubou? Que a gente tá rica porque você pegou o dinheiro que não é nosso? Eles não querem mais brincar comigo. Cada lágrima dela era uma faca no meu peito. Ver minha filha sofrendo por causa da minha situação, por causa de um ato de pura bondade. Dela era demais pra mim. Me senti sozinha, acuada. No trabalho, o clima ficou pesado. Meu chefe começou a me olhar torto. Me chamou para conversar, falou em averiguação interna. A palavra demissão pairava no ar como uma nuvem negra. Eu chegava em casa e desabava. Chorava escondido no banheiro para Sofia não ver. Eu só queria que aquilo acabasse, mas parecia que a cada dia o buraco ficava mais fundo. A gente estava sendo julgada, condenada sem direito à defesa, e o pior ainda estava por vir. Eu sentia nos ossos. E foi isso. Chegou o dia. Fui chamada na sala do supervisor. A Silvia passou por mim no corredor com um sorrisinho vitorioso no rosto. Já sabia o que me esperava. Sentei na cadeira, as mãos suando frio, o coração parecendo que ia sair pela boca. O supervisor, Sr. Antunes, nem me olhava nos olhos, remexendo nos papéis. Clara, infelizmente a situação ficou insustentável. As evidências, os comentários, a reputação da empresa. Ele ia me demitir. Ali, naquele momento. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Pensei na Sofia, no aluguel, em tudo. Mas antes que ele terminasse a frase, a porta da sala se abriu. Não foi uma batida, foi aberta com firmeza. Um homem entrou.
Alto, bem vestido, um terno que parecia custar mais do que eu ganhava em um ano. O cabelo grisalho penteado para trás, um olhar sério, direto, mas não era um olhar frio. Tinha uma autoridade ali, uma calma que impunha respeito. Eu fiquei olhando, tentando entender. Conhecia aquele rosto de algum lugar? Aqueles olhos? O Sr. Antunes quase caiu da cadeira. Ficou pálido, levantou num pulo. Senhor Arthur, que surpresa! Não esperávamos o senhor hoje. Aconteceu alguma coisa? Senhor Arthur? Aquele nome, aquele rosto, meu Deus. Era ele. Era o senhor do muro. O homem para quem a Sofia deu os biscoitos. Mas como? Ele não era. Ele não podia ser. A Sílvia, que tinha ficado na porta para espiar minha desgraça, ficou branca como cera. A boca dela abriu e fechou, sem som. O Sr. Arthur olhou para o supervisor, depois para mim e por fim para Sílvia, parada na porta como uma estátua. A voz dele saiu calma, mas firme, preenchendo a sala toda. Antunes, me desculpe interromper, mas eu ouvi o suficiente para saber que uma grande injustiça está prestes a ser cometida aqui. Ele caminhou até o centro da sala. E eu vim pessoalmente para esclarecer as coisas. Ele olhou para mim, e pela primeira vez vi um leve sorriso naqueles olhos que eu reconheci. Clara, não é? Sua filha, Sofia, me fez um bem enorme num dia em que eu precisava muito ver que ainda existe bondade no mundo. Eu estava, digamos, fazendo uma pesquisa de campo, disfarçado. A sala ficou num silêncio que dava para ouvir uma agulha cair. Disfarçado? O quê? Aquelas pequenas ajudas anônimas. Ele continuou, o olhar agora fixo na Sílvia, que parecia querer se fundir com a parede. A conta paga, o material escolar, fui eu quem mandei. Um pequeno agradecimento pela generosidade da sua filha, Clara. Uma generosidade que, pelo visto, algumas pessoas aqui não só não entendem, como fazem questão de distorcer com maldade e inveja. Ele era o dono? Ou alguém muito importante? O homem que a minha filha ajudou? O mendigo que virou motivo de fofoca e humilhação? Era ele. A revelação caiu como uma bomba naquela sala. Eu não conseguia acreditar. A Sílvia tremia visivelmente. O Sr. Antunes estava petrificado. E eu? Eu estava ali, no meio do furacão, vendo a verdade vir à tona da forma mais chocante e inesperada possível. O jogo tinha virado. E como tinha virado? O olhar do Sr. Arthur parecia pesar uma tonelada em cima da Sílvia. Ele nem levantou a voz, mas cada palavra cortava o ar. Sílvia, não é? Eu soube das suas investigações. Soube dos comentários maldosos, das insinuações, da forma como você tentou destruir a reputação da Clara baseada em fofocas e na sua própria inveja. A Sílvia tentou gaguejar alguma coisa. Senhor, eu não sabia. Eu só pensei que era estranho. Pela empresa? Pela empresa? Ele repetiu, com uma calma que dava medo. Não, Sílvia. Você pensou em si mesma. Você viu uma oportunidade de prejudicar uma colega e não hesitou. Espalhou mentiras, criou um ambiente tóxico e quase permitiu que uma pessoa honesta fosse demitida injustamente. Este tipo de comportamento. Ele fez uma pausa e o silêncio ficou ainda mais pesado. Não tem lugar na minha empresa. Ele se virou para o Sr. Antunes, que parecia ter encolhido na cadeira. Antunes, providencie a demissão da Sra. Sílvia. Imediatamente. E quero que todos na fábrica saibam o motivo. A Sílvia soltou um gemido baixo, levou a mão à boca. O rosto dela se desfez. Não tinha mais arrogância, só pânico. Ela saiu da sala tropeçando nos próprios pés, sem olhar para trás. Foi como ver um filme. A justiça acontecendo ali, na minha frente. O supervisor, coitado, só balançava a cabeça, concordando com tudo, pedindo 1000 desculpas. Senhor Arthur, eu sinto muito. Eu devia ter investigado melhor. Sim, devia. Sr. Arthur cortou, mas sem raiva, mas com firmeza. Que isso sirva de lição. Então, ele se voltou para mim. Aquele olhar sério se suavizou. Ele chegou mais perto. Clara, eu sinto muitíssimo por tudo o que você e a Sofia passaram por minha causa. Minha intenção era apenas agradecer, discretamente, mas eu subestimei a maldade que pode existir.
Ninguém deveria passar por essa humilhação por ter um bom coração ou por ter uma filha com um coração tão puro. Eu não conseguia falar, só as lágrimas escorriam. Lágrimas de alívio, de cansaço, de gratidão. Uma mistura de tudo. Eu quero reparar isso. Ele continuou. O Sr. Antunes me falou muito bem do seu trabalho, da sua dedicação, mesmo antes de toda essa confusão. Eu revisei seus registros. Você merece mais. A partir de amanhã, quero que você assuma a supervisão do setor de acabamento. É um cargo de confiança, com um salário melhor. Você aceita? Supervisão? Eu? Eu mal conseguia acreditar. Assenti com a cabeça. As palavras não saíam. E quanto a Sofia, ele acrescentou, com um sorriso genuíno agora. Uma menina como ela merece todas as oportunidades. Quero garantir que ela tenha a melhor educação possível. Vou custear os estudos dela, Clara. Até a faculdade, se ela quiser. É o mínimo que posso fazer. Ali, naquele momento, o peso que eu carregava nos ombros há semanas simplesmente desapareceu. Aquele nó na garganta se desfez em soluços de alívio. A reviravolta tinha sido completa. A humilhação deu lugar à honra, o medo à segurança, a injustiça à mais pura e inesperada justiça. Minha filha, com seu pacotinho de biscoito, não tinha só ajudado um estranho, ela tinha, sem saber, salvado a nossa vida. Hoje eu respiro aliviada. Olho para minha Sofia, indo para a escola feliz de novo, com a mochila nova que o Sr. Arthur deu, e meu coração se enche de uma paz que eu achei que nunca mais sentiria. Aqui na fábrica, as coisas mudaram. Os olhares agora são de respeito, até de admiração. O cargo novo é bom, o salário ajuda tanto. Parece outro mundo comparado àquele pesadelo que a gente viveu. Mas eu não esqueço. Não tem como esquecer daqueles dias de angústia, do medo apertando o peito toda manhã, da vergonha queimando o rosto. A gente chegou tão perto de perder o pouco que tinha, tudo por causa de um gesto tão pequeno e tão puro da minha filha. É doido pensar nisso, né? Como a bondade dela, a coisa mais linda que ela tem, quase nos destruiu por causa da maldade e da inveja dos outros. Quando eu olho para trás, eu vejo a Sofia, tão pequena, dividindo o lanchinho dela com um estranho, sem pedir nada em troca, só porque viu alguém precisando. E eu vejo o Sr. Arthur, um homem com tanto poder, se vestindo de trapos para tentar encontrar um pingo de humanidade, verdadeira nesse mundo tão complicado. E ele encontrou. Encontrou na minha filha. Essa história toda me ensinou tanta coisa. Ensinou que a gente nunca deve julgar ninguém pela roupa que veste ou pela aparência. O mendigo era um anjo disfarçado, no nosso caso. Ensinou que a bondade, mesmo quando parece pequena, mesmo quando traz problema no começo, ela volta. De um jeito ou de outro, ela encontra um caminho para voltar pra gente, às vezes de uma forma que a gente nem imagina. E ensinou, acima de tudo, que vale a pena criar os filhos para serem bons, para terem compaixão, mesmo que o mundo tente endurecer o coração deles. Foi difícil? Foi horrível. Doeu na alma. Mas hoje, eu vejo que aquela provação fortaleceu a gente. E me deu de volta a fé nas pessoas. Não em todas, claro, a gente viu do que a maldade é capaz. Mas me deu fé que a bondade ainda existe, que ela é poderosa, que ela pode sim mudar uma vida inteira. Então, se eu posso deixar uma coisa para vocês é isso. Não deixem de fazer o bem, por menor que pareça. Não deixem o medo ou a desconfiança apagarem a luz da compaixão dentro de vocês. Um simples gesto, um olhar, uma palavra amiga. Pode não parecer nada, mas pode ser tudo para alguém. E quem sabe, pode ser o começo de uma reviravolta na sua própria vida também. Acreditem na bondade. Ela ainda é a força mais bonita que existe nesse mundo. Voz do narrador do canal, com tom empático e acolhedor. Uau! Que história, pessoal! A gente fica aqui do outro lado, ouvindo o relato da Clara, e é impossível não se emocionar, não é? Sentir a angústia dela, a força da pequena Sofia e essa reviravolta incrível que a vida deu. Histórias como essa nos lembram do poder que um simples ato de bondade pode ter, e também de como o julgamento e a maldade podem ferir profundamente. Se você também se emocionou com a história da Clara e da Sofia, se essa mensagem tocou o seu coração, faz um favor pra gente. Deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a levar histórias como essa pra mais gente.
E, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clica aí no botão de inscrever-se e ativa o sininho, para não perder nenhum relato emocionante que a gente traz quase todo dia. E agora, a gente quer saber de você. O que você achou da atitude da pequena Sofia? Você já presenciou ou viveu uma situação onde um ato de bondade mudou tudo? Ou onde um julgamento injusto quase causou um desastre? Conta pra gente aqui, nos comentários! A sua história, a sua opinião é muito importante para nós e enriquece a nossa troca. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir uma mensagem de esperança e de fé na bondade humana. Aqui no canal, a gente acredita no poder das histórias reais para inspirar, emocionar e conectar pessoas. Obrigado por assistir, por se importar e por fazer parte disso com a gente. Um abraço forte e até a próxima história.